Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caros irmãos, então celebramos o primeiro domingo do Advento. Se podemos traduzir este tempo em uma palavra, podemos traduzir em esperança. Advento é o tempo da esperança, é o tempo da expectativa, é o tempo que devemos alimentar no nosso coração, nas nossas atitudes, a expectativa do Senhor que vem. Precisa ser um tempo, meus irmãos, de alegria, de retomada, retomar os bons propósitos, para que verdadeiramente estejamos preparados para este grande dia que acabamos de ouvir, por exemplo, no Evangelho segundo Lucas. Mas voltemos à primeira leitura do profeta Jeremias para entender por que precisamos alimentar essa esperança e esta alegria em nossos corações. Ouvimos na primeira leitura hoje a promessa daquele que viria libertar o povo de Israel de todo jugo, de todo sofrimento, que naquele contexto de Jeremias, o povo estava vivendo por conta do exílio da Babilônia. Alguns até defendem que esse trecho do profeta Jeremias, que nós acabamos de ouvir, se trata de um relato pós-exílio, ou seja, do povo que já havia voltado do exílio da Babilônia, e ali eles encontraram toda Jerusalém devastada. Uma profunda tristeza havia adentrado no coração daquele povo, por quê? De ver toda a sua história destruída. A sua identidade de povo de Deus, que eles eram, destruída. Assolada por toda a destruição que o Império Babilônico havia feito. Era um povo que estava voltando do exílio, um povo cansado, desanimado.
Mas o profeta, Deus se utiliza de Jeremias para trazer essa palavra de esperança, de consolação. Farei brotar de Davi a semente da justiça, que fará valer a lei e a justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo. E Jerusalém terá uma população confiante. Ou seja, o profeta é canal de uma palavra de esperança e mais, uma promessa que seria cumprida. E se cumpriu com a primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o seu nascimento. Meus irmãos, o tempo do advento também é tempo de pararmos para pensar a respeito das promessas do Senhor para as nossas vidas. Com o passar do tempo, nós vamos nos esquecendo que Deus é um Deus de promessa e Ele vai realizá-las, irá realizá-las. Porém, infelizmente, com o tempo vamos nos esquecendo, vamos nos endurecendo, vamos perdendo de vista aquilo que o Senhor prometeu para nós e também, digo mais, de modo particular para cada um de nós. Deus tem promessas para mim, para a minha vida, para a sua vida, e serão cumpridas. E como nós estamos lidando com esta verdade? E isso o Senhor nos fala no Evangelho, quando Ele diz para nós: tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis. Porque, como eu disse, com o passar do tempo, meus irmãos, vamos nos tornando insensíveis aos sinais dos tempos. Hoje no Evangelho, o Senhor nos apresenta, e de modo especial São Lucas, fala de tudo que haverá de acontecer na natureza, e nós já estamos percebendo esse movimento na natureza, esse movimento na sociedade. Tudo que está acontecendo na nossa sociedade. E também um detalhe muito importante: tudo aquilo que haverá de acontecer para aqueles que livremente optam no seguimento de Cristo. Não seremos poupados da perseguição, do sofrimento. É o tempo da provação que já está aí. E todos nós, como eu disse, que optamos pelo seguimento de Cristo, não vamos ser poupados. Não seremos poupados da perseguição, seja ela qual for. Talvez você já esteja vivendo isso, na realidade que você se encontra. Não falo só de perseguição à mão armada. Eu falo das pequenas perseguições também, que nós somos submetidos nas nossas realidades mais comuns do dia a dia. Mas tudo isso para dizer, não podemos visualizar essas realidades da natureza, da sociedade, as perseguições que vivemos, não podemos visualizar de modo natural, meus irmãos. São os sinais do dia do Senhor que se aproxima. E como o nosso Senhor nos fala, tomemos cuidado com a insensibilidade por causa da gula, da embriaguez,
das preocupações da vida, para que esse dia não nos surpreenda. Meus irmãos, as nossas paixões desordenadas, as coisas externas e principalmente as preocupações vãs não podem nos cegar ao ponto de não percebermos o movimento que está acontecendo diante de nós. É isso que o Senhor nos alerta. Por quê? Ou nós vamos, ou Ele vem. E por esse motivo, não podemos nos perder nessas realidades. Nada, nem ninguém, tem o poder de tirar a paz dos nossos corações, a não ser que eu e você demos esse poder. É isso que o Senhor está dizendo para nós. Não vos preocupeis com nada. Estejam atentos apenas, vigilantes. Mas, ao mesmo tempo, com paz no coração e esperança nesta promessa que se realizará. O Senhor virá e não tardará. E como nos preparar para esse grande dia? Ele também nos fala no Evangelho a vigilância, a atenção ao movimento, mas orai a todo momento. Como eu disse, advento é tempo também de retomada de bons propósitos. E devemos perceber como eu e você estamos vivendo a nossa relação com Deus na oração, que nada mais é do que isso. A vida de oração é relação com o nosso Senhor e busquemos crescer, retomar e crescer essa relação com o Senhor, porque também é por meio da oração que vamos ser capazes de discernir os sinais. É por meio da oração que vamos ser alimentados da força, da temperança, para não desanimarmos na hora da prova. É a vida de oração, meus irmãos, que vai nos manter firmes, como o nosso Senhor fala, a fim de terdes forças para escapar de tudo que deve acontecer e para ficardes em pé. É a vida de oração que vai nos proporcionar a virtude da fortaleza para estarmos de pé quando a tribulação chegar. E isso São Paulo também nos exorta, como ouvimos na segunda leitura, quando ele fala aos Tessalonicenses, que assim ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus, nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus. E ele continua: por isso, fazei progressos ainda maiores. O que São Paulo nos diz? Não podemos nos conformar com a vida que estamos levando. Não podemos nos conformar com o nível que hoje nós estamos. Por isso, a palavra é muito clara: nos levantemos do nosso marasmo, da nossa vida laxa, porque quem garante que teremos tempo? Alguém pode garantir? Sim ou não? Não podemos. Não sabemos se vamos ter tempo. Por isso, o tempo é hoje, é o agora. São palavras duras, difíceis? Sim, mas volto ao início. Ao mesmo tempo, isso não pode de forma alguma
nos trazer tensões desnecessárias, medo. Não. São palavras de esperança que nos impulsionam a verdadeiramente buscar e retomar o nosso caminho de santidade. Por isso, meus irmãos, que esse tempo do advento que hoje se inicia, seja para nós como esse percurso, o retiro espiritual nesse tempo, para que estejamos prontos, preparados, firmes na esperança para esse grande dia que haverá de chegar, o dia do Senhor. Que assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.